Meta anunciou que vai acabar com o serviço de checagem de fatos. É isso mesmo. O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, justificou a mudança como uma forma de combater, olha só, a censura e preservar a liberdade de expressão. Por outro lado, especialistas acreditam que a medida vai aumentar a desinformação nas redes sociais e deixar os usuários ainda mais vulneráveis. Para fazer uma análise sobre o tema, a gente faz conexão com o professor da FGV Direito, Rio, Álvaro Jorge. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. A gente sabe do desafio, que todos os países enfrentam em relação à desinformação na internet. Como o senhor avalia esse anúncio do CEO da Meta? Boa tarde, você me ouve bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a primeira questão importante da gente entender é que, embora esse pacote de decisões do Mark Zuckerberg tenha vindo empacotado como uma questão de liberdade de expressão, na verdade, isso é um movimento de aproximação da Meta com o governo Trump. Esse é um ponto importante, porque a gente vai lembrar que lá atrás, quando houve o 6 de janeiro nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, a Meta suspendeu a conta do Donald Trump no Facebook. Isso gerou um conflito entre o Trump e a Meta, e agora a gente vê claramente uma tentativa de reaproximação do Mark Zuckerberg com o Trump. Esse é um ponto importante da gente ter na cabeça. Sobre as decisões concretas, especificamente sobre essa questão da checagem de fatos, a gente ainda precisa ver como é que isso vai ser implementado, O Mark Zuckerberg disse que tudo que for ilegal, citou terrorismo, citou alguns outros crimes, a Meta continuaria a suspender as postagens, a eliminar do seu ambiente aquelas postagens, mas o fato é que essa decisão sinaliza, vamos dizer, que a Meta vai numa direção contrária do que a sociedade vinha se acostumando, ou seja, de quando você tem uma notícia claramente falsa, alguma coisa que é informada como se fato fosse, mas na verdade não é, que a plataforma tem a responsabilidade de informar o seu público de que aquela mensagem, aquele fato é contestável, não existiu, não ocorreu, para poder permitir que os membros da plataforma saibam que aquilo que está sendo postado não necessariamente é verdade. Então, nesse sentido, é um retrocesso em relação à postura anterior da empresa. Professor, no fim do ano passado, a gente até acompanhou aqui no Conexão, o STF começou a julgar se as redes sociais vão ser responsáveis pelos conteúdos postados pelos usuários, ou seja, mais uma tentativa aqui do Brasil de deixar essa questão mais transparente. Assim como o Brasil, outros países também adotam ferramentas para evitar notícias falsas nas plataformas digitais. Então, a minha pergunta é a seguinte: como que ficaria uma posição da empresa sendo contrário, por exemplo, de uma posição do país? Como é que fica isso? A empresa ela tem que se adequar às normas, seja do Brasil ou da União Europeia, para poder atuar em cada um desses locais? Isso na verdade é bastante simples e já foi testado no Brasil. Ou seja, quando a gente tem essa figura do Estado Nacional, brasileiro, com regras, com leis aplicáveis, toda vez que a plataforma se comporta de forma contrária à legislação, o Poder Judiciário intervém e determina que a empresa passe a agir de determinada forma. Diz, olha, esse conteúdo que você está mantendo é um conteúdo ilegal, portanto, você tem que retirar. Então, independentemente da decisão que a Meta tome, do que ela acha que pode ou não ficar na sua plataforma, a verdade é que é possível sempre
que o judiciário brasileiro intervenha, né, em algumas postagens e determine, por exemplo, a sua suspensão. Isso não muda, né? No conflito entre as normas da plataforma e as normas do Estado brasileiro, prevalece no Brasil as normas do Estado brasileiro. A única coisa que existe nesse processo todo um desgaste, né? E sempre com alguns discursos. Então, fica bastante delicada a questão, uma vez que existe previsão legal, mas sempre há um discurso. Porque liberdade de expressão, não é, professor, é diferente de você disseminar informação falsa, por exemplo, né? E a liberdade de expressão, ela por definição, assim como todo e qualquer direito, ela é limitada. Existe um exemplo clássico que é o seguinte: eu não posso alegar que eu tenho liberdade de expressão para chegar num cinema lotado, num teatro lotado, ou no meio de um avião e dizer assim, fogo, está pegando fogo, quando isso for falso. Porque eu vou gerar um pânico e vou gerar consequências sociais graves, e isso não está coberto, portanto, pela minha liberdade de expressão. Assim como esse, há uma série de outros exemplos que podem ser trazidos, né, em que ilustram quando a liberdade de expressão ela tem que ser restringida. Né? E esse é o papel justamente do Poder Judiciário, quando é levado um caso, né, em que alguém esteja dizendo, olha, não, isso faz parte da minha liberdade de expressão. Ele vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não está dentro do limite da liberdade de expressão. O problema é que existem casos efetivamente difíceis. Né? Se eu vou para uma rede social e agrido uma pessoa, falo uma mentira sobre ela, né, promovo uma mentira contra aquela pessoa, é muito simples, é muito fácil, né, que você traga consequências para aquela pessoa. Mas uma questão diferente é qual é a responsabilidade que a plataforma tem quando ela pega uma informação sabidamente falsa e espalha essa informação, promove essa informação, leva essa informação a uma série de pessoas. E é isso que está em jogo na discussão sobre a regulamentação das redes sociais. O que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu ontem nessa mudança, né, de posicionamento do Mark Zuckerberg, demonstra claramente que esse novo espaço de debate público que está nas redes sociais, ele não pode ficar na mão do arbítrio de uma empresa que mude de vontade de uma hora para outra e reconfigure como o debate público vai ocorrer. Então, é nesse contexto que eu acho que vai ser, inclusive, reforçado o debate sobre a necessidade de regulamentação estatal das redes sociais. Com certeza é um tema que a gente vai abordar bastante aqui durante o ano, aqui no Conexão, né? Professor, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, foi um prazer.